Queridos irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui mais uma noite reunidos em nome de Jesus para darmos continuidade aos nossos estudos. E eu rogo a Deus mais uma vez que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, compreensão porque nós precisamos, não é? É o Espírito que revela aos nossos corações. Estamos estudando sobre Deus e se Ele não quiser nos revelar-se a nós, não é? Então pedimos ao Senhor que Ele se agrade e esteja se revelando a cada um de nós pela Tua misericórdia. Que o Senhor nos renove as nossas forças, nos abençoe para que possamos aí ter uma aula produtiva, aulas produtivas em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos, então, entramos, né, na aula passada, na terça-feira, nós começamos a matéria sobre teologia de Deus, tá? Nós fizemos uma introdução na segunda parte da nossa aula da semana passada, falando um pouco sobre a teologia de Deus, os seus atributos, né? A qual nós vamos conhecer um pouco melhor ao decorrer desta matéria sobre alguns atributos de Deus. Eu falei sobre os atributos comunicáveis de Deus e os atributos não comunicáveis de Deus, não é? Como, por exemplo, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, são atributos do nosso Deus que não são comunicáveis, mas nosso Deus também, ele tem atributos comunicáveis. O que são esses atributos comunicáveis? Atributos que ele comunicou ou permitiu que o homem também tivesse, não é? O nosso Deus, ele é amor e ele compartilhou esse atributo conosco, com o ser humano. Então, é um atributo comunicável de Deus, né? Deus é amor na sua essência, nós não temos amor na nossa essência. Então, Deus, ele atribuiu isso a nós, é um atributo de Deus, a qual o Senhor permite, né? O Senhor comunica conosco. E dentre outros, né? Como fidelidade, como bondade, alguns atributos que o Senhor ele compartilha com o ser humano, permitindo com que nós então também desfrutemos desses atributos, a maneira que ele nos dá, não é? Então, nós vamos dar continuidade hoje sobre essa matéria, teologia de Deus. Nós começamos falando na aula passada sobre métodos, né, através dos quais Deus se revela. Então, existe a revelação natural, a revelação especial de Deus, existe a qual nós vemos aí o Senhor se revelando ao homem, mas aqui em específico, nós vamos ver sobre métodos dos quais Deus se revela na sua pessoa, né? Sobre quem ele é. Nós estamos estudando uma forma sistemática nessa matéria sobre a pessoa de Deus, não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade naquilo que nós abrimos as portas na semana passada, na aula passada. Então, nós vimos que Deus, ele se revela na criação, material, animal, Deus se revela na natureza, na constituição do homem. Nós vimos que Deus, ele se revela de forma primitiva e direta aos homens. Deus se revela nas obras milagrosas e providenciais, não é? São revelações também desse Deus maravilhoso. Deus se revela na experiência de vida pessoal com cada um. Deus se revela na experiência com o seu povo, com uma nação, assim como ele se revelou ao longo dos anos à nação de Israel. Deus se revela nas Sagradas Escrituras, né? Então nós vemos na Bíblia a revelação de quem Deus é, até mesmo porque o Senhor permite isso, porque nós não teríamos condições de estudar sobre Deus se Ele não desse, né,
algumas formas ou fontes da qual nós pudéssemos saber quem Ele é, a pessoa que Ele é, tendo em vista que o nosso Deus é Espírito e, como diz, né, João, e importa que nós o enxergamos como Espírito, também o adoremos como Espírito, como Ele é. Mas Ele se revela não somente em Espírito, mas Ele se revela de várias formas para que nós pudéssemos então ter uma noção de quem Deus é, né? E nós falamos também na aula passada sobre o ápice da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, né? Jesus, em toda a história, é o ápice da revelação de Deus, de quem Ele é. O próprio Senhor Jesus diz, né? Quem vê a mim, vê ao Pai, não é? Então, nós temos também o conhecimento disso e nós falamos um pouco sobre isso na aula passada. E hoje nós vamos iniciar então na página 275, né? Na página 275 hoje, dando continuidade, no item 2, a qual nós vamos ver os principais conceitos na revelação bíblica de Deus. Então, o que que a Bíblia fala que Deus é, ou quem Deus é, né? Como que a Bíblia se apresenta isso ou nos apresenta isso. Então nós vamos ver aqui um pouco hoje sobre esses conceitos na revelação bíblica sobre quem Deus é. Amém, queridos? Estão comigo aí na página 275? Então aí na sua apostila, né, nós temos a seguinte informação: atributos da personalidade de Deus. Conceitos de personalidade é o conjunto das maneiras de ser do indivíduo humano. Bancroft. Outro conceito define personalidade como a existência dotada de autoconsciência e do poder da autodeterminação. Como podemos ver, não é fácil conceituarmos personalidade, mas veremos algumas características que fazem parte de uma personalidade. Conforme a psicologia mais antiga, uma personalidade ela consiste em três aspectos. Então, a nossa psicologia ela dá três aspectos sobre personalidade, que são ele conhecimento, emoção e vontade, né? Então, a psicologia ela dá dessa seguinte forma: conhecimento, né, que é a razão, capacidade de pensar, emoção, capacidade de sentir, e vontade, capacidade de desejar ou querer. Teorias mais recentes afirmam que a personalidade humana é uma possessão do homem, nunca de outros seres que não sejam humanos. Por causa de tais teorias, achamos necessário analisar de maneira mais pormenorizada os atributos da personalidade de Deus e do homem. Outra definição é que a personalidade é o nome dado ao núcleo de um grupo definido de funções ou características, né? Bens tais como. Aí nós temos um quadro aí na apostila que vai nos dar a definição de funções ou características desse grupo, né? Desse núcleo de grupo, a qual temos a definição de personalidade. Nós temos aí então vida, inteligência, propósito, atividade, liberdade, sensibilidade, emoção e espiritualidade. Então, nós vamos estudar sobre essas características, nós podemos dizer assim, essa personalidade que também nós encontramos em Deus, né? Essas personalidades, a Bíblia nos dá algumas fontes aí sobre essa personalidade de quem Deus é. Referindo-se à personalidade de Deus, ele é, né, ó, vivo, inteligente, determinado, ativo, livre, autoconsciso, emotivo e espírito. Então, referindo-se à personalidade de Deus, né, sobre quem Deus é, nós vamos ver aqui hoje que Deus é vivo, que Deus ele é livre, que ele é emotivo, acima de tudo ele é espírito, né? Ele tem a consciência de si mesmo,
sobre quem ele é, né? É o significado dessa palavra aí do item F, tá? Autoconsciência autocônscio, né? Que é o ato de ter consciência de si mesmo. Então, o que que é isso? Deus sabe quem ele é, né? O Deus revelado na Bíblia Sagrada possui todas as características de uma personalidade. Então, o Senhor, ele é vivo, ele é inteligente, ele é ativo, ele tem propósito, ele compartilha valores, né? Então, nós vamos ver tudo isso aqui hoje sobre essa personalidade de Deus. É interessante quando nós falamos, né, que Deus sabe quem Ele é, né? Parece até meio estranho falar sobre isso, mas nós vamos ver aqui mais para frente desse Deus é autocônscio, né? Então nós vamos ver aqui hoje também na aula de hoje sobre essas personalidades do nosso Deus. Amém? Na página 276 nós temos aí uma pequena recapitulação para poder aí estarmos gravando, né? Decorando ou compreendendo melhor sobre essas questões. Nós temos aí então o item 1.1 sobre as características de Deus, né? Ou personalidades, melhor dizendo, de Deus na revelação. Deus é vivo. Então, o primeiro item que nós vamos ver, Deus ele é vivo. Nós não temos dúvida disso, não é? Que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus, como diz, né, as próprias escrituras, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem mãos e apalpa, estende, tem braços, né? E braços fortes para segurar, sustentar todo o universo, os seus filhos, né? Todo a igreja. Então, nós vemos sobre quem Deus é, sobre a personalidade de Deus, e a primeira coisa que precisamos ter em mente, entender perfeitamente que nosso Deus é vivo. O nosso Deus, ele não é um Deus morto. Ele não está pendurado no madeiro. Ele não foi tragado pela morte. Ele não foi vencido pela morte. Ele não morreu, né? Ele não permaneceu morto. O nosso Senhor Jesus, né, que é a pessoa revelada de Deus, ele ressuscitou, né? Mas falando sobre a primeira pessoa da Trindade, sobre o Deus, sobre o Yahvé, né? Ele é vivo, ele é ativo, ele é consciente, né? Ele não é um Deus morto, não é um Deus esculpido por mão de homens, ele não é um Deus que foi feito por alguém, ele não foi um Deus criado, ele não nasceu de uma química, ele não surgiu de uma explosão, ele não saiu de um conflito de planetas, né? Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque são atribuições que dão a outros deuses com D minúsculo, né? Deuses que nascem a partir do sol, Deus que nasce a partir de uma explosão, deuses que nascem a partir, né, de uma confusão cósmica. Esse Deus não, na verdade, só existe um único Deus, né? O nosso Deus, o Deus de D maiúsculo, Deus vivo. Então, esse Deus a qual nós estamos se referindo, ele é um Deus vivo. Ele não foi criado, ele é autoexistente, né? Como que nós explicamos isso? Como é que nós entendemos isso, irmãos? Nós temos uma limitação sobre esse conhecimento, porque foi até onde Deus limitou que nós conhecêssemos, né? Então, quando é que nós vamos ter ciência da pessoa real de Deus ou como ele é na sua íntegra ao decorrer da eternidade, não é? Então, não vai ser nem naquele momento que chegarmos aos céus, acredito eu, não é? Porque nós não vamos conseguir conhecer Deus na primeira vista. Nós vamos conhecê-lo ao decorrer da eternidade. Então, é o nosso Deus que nós estamos falando, desse Deus vivo. Então, o item 1.1 falando de Deus, né? Deus é vivo. Nós temos aí informações, existem 251 referências bíblicas que fazem
referência a Deus como sendo uma pessoa viva. A vida na Bíblia indica energia, potencial ou atividade. Quando a Bíblia fala do Deus vivo, quer dizer que ele faz algo que um ser impessoal não pode fazer. A vida de Deus se evidencia através da sua atividade, pensamentos, sentimentos e vontade. É o movimento total e íntimo do seu ser que o capacita a formar propósitos sábios, santos, amorosos e a executá-los. A realidade bíblica da vida como atributos divinos encontramos no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao seu Filho ter a vida em si mesmo. Olha só, né, irmãos? A revelação bíblica aí, ó, da autoexistência de Deus, tá? Deus, ele tem vida em si mesmo. Quer dizer, ele não foi criado, né? Ele não foi formado. Não é o Deus que foi esculpido, né, por mão de homens e ao decorrer de séculos aquilo se divindou, né? Ou um ser divino desceu sobre uma matéria. Não, né? O nosso Deus, ele não é esse Deus. Ele é um Deus é, autoexistente, né? Ninguém o criou, ele é desde então, né? Então, esse é o nosso Deus, né? Aquele Deus a qual se apresentou para Moisés lá, nós temos no livro do Êxodo, né? Capítulo 3 verso 14, se não me falha a memória, quando Deus fala, o eu sou te enviou, né? Então, ali o Senhor dá um parecer para Moisés de quem ele é e falar o eu sou para aquele contexto, eles entendiam muito sobre isso, né? Então, nós já falamos sobre isso quando nós estudamos o Pentateuco, né? Os irmãos se lembram, é, mas vale nós lembrarmos aqui sobre isso, né? Então, quem é esse Deus? Ele é vivo, né? Ele não está morto. Ele forma propósitos sábios, santos, amorosos, né? Ele executa os seus propósitos. Só pode executar quem está vivo, né, irmãos? Só pode fazer quem tem vida. Então, nosso Deus, ele é vivo, ele tem vida em si próprio, né? Então, ele faz, ele age, ele pensa, executa, porque ele é vivo, né? Então, a primeira personalidade de Deus que nós temos que entender que ele é vivo. Outra personalidade, 1.2, Deus é inteligente. A Bíblia fala, né, irmãos, sobre alguns testemunhos bíblicos que nós vemos sobre essa inteligência de Deus, né? Por exemplo, o Senhor é o Deus da sabedoria, 1 Samuel 2:3, né? Temos outro aqui, ó. Repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Isaías 11:2. E aí nós temos, né? Olha que verso maravilhoso de Romanos. Ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento, né? Tanto da sabedoria como de conhecimento. Romanos 11:33. Ó profundidade de riqueza, né? O nosso Deus, ele é inteligente a ponto de nós não entendermos o que é isso, né? Ele nos dá alguns lapsos, né? Algumas fagulhas da sua inteligência para que o homem possa então desfrutar disso. Essas expressões indicam inteligência de maneira elevada, né? O item 2.2 aí, ó, ponto 2, conhecimento e percepção dos fatos, entendimento e inspeção no sentido dos fatos percebidos, sabedoria e habilidade em colocar os fatos na revelação própria com outros fatos, a fim de usá-los para os devidos fins. Irmãos, a inteligência de Deus, ela é elevada, né? Deus, ele não é pego de surpresa, ele não precisa fazer
contas, né, como nós, ele não falha, a sua inteligência é elevada a ponto de nós, o mais sábio dos homens, não entender ou não conseguir descrever quem Deus é. Nós temos o exemplo de é, Salomão, né? Um dos homens mais sábios, e ele não consegue entender essa inteligência, essa autoexistência de Deus. Ele nos dá algumas fontes, né? Para a qual o Senhor o revelou para ele, mas nós temos aí a nossa limitação, mas o nosso Deus, a inteligência é de uma forma elevada que nós não temos nem noção do que é isso, não é? Podemos pensar da seguinte forma, né? Sobre a inteligência artificial hoje. É, isso já há uns 2 anos atrás, né, irmãos? Uns 2, 3 anos atrás, isso daí era uma hipótese, né? IA era uma hipótese, a inteligência artificial. Hoje ela é real, não é? Hoje a inteligência artificial está sendo usado em tudo, medicina, escola, advocacia, tudo hoje está usando IA, né? Que é a inteligência artificial. Vamos falar de inteligência artificial para os irmãos, né? É, Vou falar de mim. Eu sou da década de 80, né? Irmãos, não é fácil entrar na minha cabeça isso, né? Falar sobre inteligência artificial, que nós estamos conversando aqui e o celular ali desligado tá me ouvindo, não é? Eu falar uma necessidade na minha família, com os meus filhos, e daqui a pouco eu abro o Instagram e eu vejo promoções sobre aquela necessidade, e isso chega a me assustar, né? Eu não sei os irmãos, mas eu me assusto com tudo isso. Agora, pense se nós falarmos dos irmãos dos primeiros séculos, né? Falar com os irmãos lá do primeiro século o que que é IA, inteligência artificial. Então, veja, irmãos, nós estamos falando aí de praticamente 2 milhões, 2.000 anos, melhor dizendo, 2.000 anos. Olha como que muda, olha como que a ciência multiplicou, isso é bíblico, né? Agora, como é que nós vamos entender a inteligência de Deus? A IA pegou Deus desprevenido, irmão? A inteligência artificial surpreendeu a Deus? Jamais, né? O nosso Deus, que não se limita a tempo como nós, né? Que não está preso ao tempo como ser humano, jamais foi pego de surpresa sobre essas inteligências humanas a qual ele permite, né, e dá aos homens. Então, a inteligência de Deus é elevada de tal ponto que nós não conseguimos compreender isso, né? A nossa mente, ela buga, né? Ela entra em pane a pensarmos um pouco sobre isso. Então, o nosso Deus, ele tem indicações aí maravilhosas da sua inteligência que é super elevada. Valores práticos desta verdade, né? Ó, o item 1.2.3, um aviso aos malfeitores e consolação para os que são do Senhor. Então, essa verdade, né, irmãos, ela vai como um aviso para os inimigos de Deus sobre quem Deus é e vai também sobre consolo para nós que servimos a Ele. Deus tem propósitos, propósito na criação, propósito na salvação, propósito nas provações. Então, esse Deus vivo, irmão, que é inteligente, que é prático, que é autoexistente, ele tem propósito. Deus não faz as coisas do nada, sem meio, sem fim, né? Deus não faz as coisas. Vamos começar aqui um projeto para ver o que vai acontecer no final. Na verdade, o Senhor, ele está além do tempo, né? Então, ele tem propósito. O Senhor tem propósito na criação, ele criou o homem por uma finalidade, né? Para glorificar o teu santo nome. E esse homem, o Senhor, tem propósito de salvação. Jesus Cristo não é o plano B de Deus. Deu errado a criação do homem, então eu vou ter que aqui mandar meu filho porque o plano A falhou.
Deus não falha nos seus planos, não é? Então, já estava, né, na agenda de Deus o dia da crucificação de Cristo para salvar a humanidade, né? Então, Jesus é o plano A de Deus, não é o plano B. Então, o Senhor, ele tem propósito e ele salva, de salvação. Propósito nas provações. A gente não passa, irmãos, por dificuldades, e Deus não fala assim, vou provar hoje aí, né? O fulano, só para ver. Não. Deus tem propósito até mesmo sobre as nossas provações, né? Deus, ele não perde o controle da história, né? O mundo, a história está nas mãos de Deus. Eu estava assistindo ontem um jornal, irmãos, e eu confesso que eu fui dormir até que preocupado, né? Fui dormir em espírito de oração, porque estão dizendo que o Brasil está perto de colapsar, né? O Brasil está perto de viver uma das grandes crises ou uma mudança é, política, governamental, que pode mudar, marcar a história do Brasil para sempre. Então, a gente vai dormindo, a gente fica preocupado, né? Eu, como pai de família, como pastor, a gente fica preocupado sobre o resultado que tudo isso pode trazer. Mas Deus não está sendo pego de surpresa, irmãos, né? O Senhor, ele tem o controle em tuas mãos. O que cabe a nós? Cabe a nós orarmos, né? Jejuarmos, buscarmos e colocarmos nas mãos de Deus para saber qual é o propósito dessas provações, né? Então o Senhor muitas das vezes permite para castigar uma nação, para poder trabalhar com uma liderança, para tratar com a igreja. A igreja nunca cresceu, né, tanto quanto cresceu em meio às perseguições. Então Deus tem os seus meios, né, os seus propósitos. Então tudo isso está dentro de um Deus que é vivo e que é inteligente. Amém? Então, é esse Deus que nós servimos, ele tem um propósito. Item 1.4, Deus, ele é ativo, o testemunho bíblico. Quão grandes são as obras do Senhor? Muito profundas são os teus pensamentos. Ele livra e salva e faz maravilhas. Meu Pai trabalha até agora. Então, Deus, ele é ativo, ele é vivo, só age, só trabalha, só faz, só livra quem está vivo, quem está nativa. E o nosso Deus, ele é um Deus ativo, né? Daniel vai dizer: ele livra e salva e faz maravilhas, né? Quem é que pode livrar? Quem é que pode salvar? Quem é que pode fazer maravilhas se estiver morto? Não faz, né? Então, o nosso Deus, ele é vivo. A atividade é uma função de vida. Deus não é apenas vivo, ele também é ativo e, portanto, não criou o universo para ser um caos, né? Então, o nosso Deus, ele está em atividade e ele não criou o universo para o caos. Ele tem propósito sobre a criação do universo, como eu estava dizendo aqui, né? Durante toda a história, Deus tem propósito e nada é por acaso. Item 1.5, na página 278. Na página 278, nós temos aí o item 1.5, que vai falar Deus, ele é livre. Testemunho bíblico. Se ele resolveu alguma coisa que pode dissuadir, é uma pergunta que Jó faz ao meio à grande tribulação que ele está passando. Se ele resolveu, quer dizer, ele é livre para fazer o que bem entender, né? Como diz, né? Quem é que aconselhou Deus, né? Tem uma palavra que diz: quem é que o aconselhou? Quer dizer, ele se autoaconselha. Ele opera segundo a sua vontade. Ele tem vontade própria, né, irmãos? E ele opera segundo a sua vontade. Por quê? Porque Deus é livre. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha que coisa interessante, irmão, que Paulo vai dizer. Deus tem um propósito, né? Ó, quer dizer, Deus tem propósitos, né? Efésios vai dizer, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, quer dizer, ele é criador, ele é ativo, ele é vivo, está fazendo todas as coisas,
e conforme o conselho da sua vontade. Quem aconselhou Deus? Né? Quem é que aconselhou Deus, senão ele mesmo, né? Então, ele tem propósito, ele executa todas as coisas conforme o que ele mesmo se aconselhou a fazer, né? Se assim podemos dizer. E tudo isso nós falamos, irmãos, para podermos entender um pouco sobre quem Deus é, né? Que isso não é uma verdade, vamos dizer assim, intrínseca, é uma verdade eloquente para que possamos entender sobre a nossa perspectiva humana de que Deus é, de quem Deus é e da sua capacidade. Amém? Item 152 aí, ó. Conceito de liberdade em relação a Deus. Deus pode agir segundo a sua vontade, como quiser, né? Como quiser. Ele não age contra a sua própria natureza ou caráter. Ele faz o que é contrário à sua. Ele não pode fazer, ele não faz nada que é a contrário à sua natureza. Então, nós vemos aí o conceito da liberdade em relação a Deus. A liberdade é uma característica da personalidade de Deus. O homem é plenamente livre? Não. Nós não somos plenamente livres, né? Nós somos limitados, nós somos guiados por Deus, nós somos existente por Deus, né? Existimos por Deus, nós somos completamente dependentes de Deus. Quem é aqui que pode dizer amanhã eu vou acordar respirando, né? Nós não podemos fazer isso. Nós não temos essa liberdade, né? Então, a liberdade é uma característica da personalidade de Deus. O homem não é plenamente livre, né? Ele é escravo do pecado. A liberdade plena só pode ser encontrada em Deus. Ele é uma personalidade perfeita. Amém, queridos? Conseguem entender isso de uma forma, né? Pouco abrangente, né? Temos que ser claros sobre isso, mas nós entendemos que nós somos limitados, somos seres humanos, somos pecadores e estamos completamente limitados. Nós não somos plenamente livres, mas o nosso Deus, ele é livre, né? Porque nele não há pecado, nele não há nada que limita como homem, mas a personalidade de Deus ela é perfeita, ela não é imperfeita como a nossa, não é limitada como a nossa. Então, a liberdade de Deus, ela é perfeita. Amém, amados? Tudo bem até aqui? Estou falando sem respirar aí, né? Rápido, né? Eu espero que os irmãos estejam acompanhando aí, tá bom, queridos? O vídeo já vai derrubar, nós vamos aí, então tomar uma aguinha e um cafezinho, né? E a gente volta então daqui a alguns minutos na página 279 para falar aí um pouco mais dessas personalidades do nosso Deus. Amém? Até Amém. daqui a alguns minutos. Já coloco no grupo outro link. Ok.